Estamos continuando então a nossa série de revisão de matemática básica. Então agora vamos revisar um conteúdo muito importante. Vamos começar então a descrever uma a uma as principais funções elementares, começando então pela função do primeiro grau. Então aqui está a definição. A gente vai dizer que uma função y igual a f de x é uma função do primeiro grau se para cada x pertencente ao domínio desta função, ela associa um valor de y igual a a vezes x mais b, onde esse x está elevado, claro, evidente, ao primeiro grau, à primeira potência. Por isso, função do primeiro grau. Destaque aqui para os valores de a e de b, que são constantes reais. Então, a e b são constantes reais. Então, nessas condições, dizemos que esta é uma função do primeiro grau. Vejamos aqui alguns exemplos de funções do primeiro grau. Primeiro exemplo, então, y, tanto faz eu dizer y igual ou f de x igual. Então comecemos aqui por um exemplo 2x mais 3. Claro, a igual a 2, b igual a 3. Vamos colocar aqui no número 2 um exemplo parecido. F de x igual a 3 menos 2x, que vou poder, claro, reescrever como menos 2x mais 3. Então, o coeficiente de x aqui, eu reparo claramente que a é igual a menos 2 e que b, é o termo independente, é igual a 3. Um terceiro exemplo, f de x igual a x menos 2 sobre 5, que eu vou poder também reescrever como x sobre 5 menos 2 sobre 5. Então aqui eu tenho a igual a 1/5 e b igual a menos 2 sobre 5. Um quarto exemplo, y igual a menos 2x sobre 3 mais 1, claro. Então aqui a igual a menos 2 sobre 3, b igual a mais 1. Um quinto exemplo, f de x igual a 2. Então aqui temos um caso particular, que é a função constante, conhecida como função constante, gráfico paralelo ao eixo do x. Então, neste caso, vemos aqui que a é igual a 0 e b é igual a 2. E por último, mais um último caso aqui, de um caso particular, f de x igual a x, é a chamada função afim ou função identidade, função identidade. Então, neste caso, nós temos aqui a igual a 1 e b igual a 0. Muito bem. Podemos observar aqui, então, dentro deste espírito de revisão, o gráfico da função do primeiro grau, que é uma reta. Então, é suficiente que eu plote 2 pontos. Com 2 pontos eu já posso definir a minha reta, portanto, basta aqui que eu faça a minha tabelinha x. Por exemplo, quaisquer valores de x, 0 e 1. Então aqui
y para y para x igual a 0. Então aqui eu tenho y, esqueci aqui, se me perdoe, 2x mais 3. Então para x igual a 0, y igual a 3, para x igual a 1, y igual a 5. Então com esses dois valores eu posso traçar a minha reta. X, y, para x igual a 0, y igual a 3, para x igual a 1, y igual a 5. Então aqui é só agora ligar os dois pontos que eu tenho a equação da minha reta, portanto y igual a 2x mais 3, neste nosso exemplo. Vamos falar um pouco então sobre os coeficientes da função do primeiro grau. Lógico, os coeficientes são as constantes a e b. Então, se eu tenho y igual a ax, a vezes x mais b, o coeficiente a recebe o nome de coeficiente angular. Coeficiente angular da função. E b é o coeficiente linear, também conhecido como, às vezes, como termo independente. Muito bem. Então, se a função, o coeficiente a, ele se liga diretamente com o crescimento da função do primeiro grau. Ou seja, se a é positivo, a função é crescente. Se a é negativo, a função é decrescente. Então vamos ver aqui y igual a 3x mais 5. Observe, coeficiente de x é igual a mais 3, logo essa função é uma função crescente. Por outro lado, y é igual a menos 2x mais 3. Coeficiente de x, menos 2, logo esta é uma função decrescente. Mas o coeficiente a também se liga com a inclinação dessa reta. Ou seja, a é a tangente do ângulo formado entre o eixo do x e a inclinação da reta. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma reta, função do primeiro grau. Aqui, este ângulo formado entre o eixo do x e a reta é um ângulo θ, e a tangente desse ângulo θ é igual a A. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma reta y, exemplo, y igual a x mais 1. Então, gráfico de x mais 1, x, y, x mais 1, y igual a x mais 1. Este ponto é 1, este ponto é menos 1. Este ângulo θ, a tangente de θ é igual ao coeficiente de x, que nesse caso é igual a 1. Ora, qual é o ângulo θ cuja tangente é igual a 1? A gente sabe de cabeça que a tangente de 45 graus é igual a 1. Portanto, este ângulo aqui, neste caso, do gráfico de y igual a x mais 1, este ângulo θ é igual a 45 graus. Ao passo que o coeficiente linear b
Então, o coeficiente linear B, por outro lado, me dá a interseção, o ponto de interseção com o eixo Y. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, y igual a x mais 3. Já vimos aqui, coeficiente de x igual a 1. Então, θ, neste caso particular, que eu sei que a tangente de 45 é igual a 1, então este ângulo θ é igual a 45 graus. Então, na verdade, aqui então eu tenho este ângulo aqui 45 graus. Mas, se eu digo que isso aqui é um ângulo θ, eu sei que a tangente de θ, neste caso, é igual a 1. Mas o que significa o B? O B é este ponto aqui de interseção com o eixo Y. Então, eu sei algumas coisas aqui sobre essa reta. Ela é uma reta crescente, porque o coeficiente de x é positivo. A tangente do ângulo θ é igual a 1, ou seja, 1 é este coeficiente de x, e a interseção desta reta com o eixo y é igual a 3, ou seja, esta reta intercepta o eixo y no ponto de coordenadas x igual a 0 e y igual a 3. Então, este é o significado deste coeficiente linear, que é o termo B, então, na equação do primeiro grau ax mais b. Vamos então, por último, agora ver rapidamente o estudo do sinal. Estudo do sinal da função do primeiro grau. Para fazer este estudo do sinal, eu vou levar em conta duas coisas. A primeira coisa que eu vou chamar de raiz, também conhecida como zero da função do primeiro grau. O que é o zero da função do primeiro grau? É o valor de x que torna ax mais b igual a zero. Então, por exemplo, se eu tenho aqui y igual a 3x mais 8, então eu vou igualar 3x mais 8 igual a zero, portanto, 3x igual a menos 8, x igual a menos 8 sobre 3. Então esta é a raiz ou o zero desta função do primeiro grau. Então aqui eu já sei que esta é uma reta, ela intercepta o eixo y em 8. Este ponto, então, onde a reta cruza o eixo do x, é a raiz, ou o zero da função. Neste caso, menos 8 terços. Esta, então, é a raiz, ou o zero da função. Menos 8 terços. E eu também preciso ver o sinal de A. Neste caso é A positivo. Então, para fazer, eu sei que é uma função crescente, A positivo, A maior do que zero, ou seja, A igual a 3 nesse caso. Então, é uma função crescente, se anula em menos 8 terços. Então, a esquerda de 8 terços ela é negativa. Por quê? Porque ela está crescendo. Ela cruza o eixo do x crescendo. Logo, a esquerda de 8 terços, o sinal dela é negativo. E a direita é um sinal positivo. Aqui no gráfico também posso marcar isso. A esquerda de menos 8 terços, observe que esta reta está abaixo do eixo do x, portanto, o sinal dela é negativo, e a direita positivo. Então, para fazer o estudo do sinal, que faço eu? Tenho que levar em consideração, vou anotar aqui para que você não esqueça. Então, estudo do sinal da função do primeiro grau, que tenho que levar em conta sinal de A, primeira coisa. Segunda coisa,
o zero da função ou a raiz da função. Então, se A é positivo, reta crescente, se anula no zero da função, a esquerda negativo, a direita positivo. Então eu tenho aqui A maior do que zero, esquerda da raiz ou do zero, negativo, direita, positivo, A menor do que zero, a esquerda do zero ou da raiz, positivo, está acima do eixo do x, a direita, negativo, o sinal da função do primeiro grau. Então, vejamos aqui um último exemplo. Y igual a 4 menos 2x. Vamos estudar o sinal. Estudo do sinal desta função. Então, a primeira coisa que eu quero saber é o zero, a raiz dessa função. Então, eu igualo 4 menos 2x igual a zero. Então, 2x é igual a 4, x é igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. Então, essa é a minha raiz. E o sinal de A é negativo. A é menos 2. Logo, quando eu faço aqui o gráfico dessa função, quatro, dois, é uma função decrescente, portanto, então, à esquerda de 2, que é a raiz, eu tenho a função se localiza acima do eixo do x. Portanto, ela tem sinal positivo. Enquanto à direita de 2, ela está abaixo do eixo do x, o sinal dela é negativo. Então, com isso, eu completo a revisão sobre função do primeiro grau. Espero que você não tenha tido dúvidas, mas se as tiver, pode postar nos comentários que eu responderei brevemente. Até o nosso próximo vídeo.